rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos nos sentar. Bem, irmãos, vocês viram que hoje não teve nenhuma apresentação, né? Eu pedi para a Vanessa que, por favor, deixasse um tempo a mais, porque hoje realmente nós temos dois assuntos importantes, né, para a gente ver. E esses dois assuntos também eu não vou ter condição de fazer um ensino aprofundado, porque realmente tinha que ser um cada dia, e não tem condição, porque já não temos mais tempo. Tá? Então nós vamos resumir o máximo possível que a gente puder. Por isso eu peço assim a vocês bastante atenção, né, naquilo que vai ser falado. E também quero alertar vocês, meus irmãos, nós estamos na reta final. E na reta final o inimigo não quer que ninguém se consagre, hein? Ele deturpa as palavras, ele faz você entender errado. Eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, tá? Muda o sentido da coisa. Isso já aconteceu, né, em outros encontros. E assim, agora mais do que nunca, o inimigo fica feroz, porque ele não deseja que nenhum de vocês que está aqui se consagre a Nossa Senhora. Vocês sabem que desde o princípio eu disse para vocês, ninguém está aqui porque simplesmente quis estar aqui. Não, você está aqui porque você é um predestinado. Essa palavra predestinado tem um montão de vezes no livro de São Luís de Maria de Lyon, esse que nós estamos estudando. E se você é um predestinado, é predestinado ao quê? Ao céu. Mas nós, muitas vezes, perdemos o caminho do céu. Nós perdemos. E muitas vezes as pessoas acham que é tão fácil ir para o céu. É só gritar a misericórdia de Deus e que tudo já se resolve e que nós já estamos salvos e já não vamos necessitar de nada mais. Não é verdade? Não é assim que a gente pensa? Nem que seja na última hora, Deus vai me dar a graça da conversão e eu vou poder ir para o céu. Mas ir para o céu, meus irmãos, exige algumas coisas da nossa parte. Porque o céu, ele já foi conquistado para nós. Jesus pagou o preço da nossa entrada no céu. E pagou caríssimo. Não foi com dinheiro, não foi com nenhuma outra coisa de valor. Jesus Cristo pagou o preço da nossa salvação com todo o seu sangue, sem deixar nenhuma gota no seu corpo. E isso foi aos poucos. Ele foi perdendo o seu sangue, reparando a justiça de Deus, que estava enfurecida com todo o pecado e com toda a separação que causou o pecado original. Então separou o homem de Deus. Já não existia um caminho para nos levar a Deus. Esse caminho estava interrompido, não podia mais. Nós não tínhamos mais acesso. Mas Deus Pai, na infinita misericórdia dele, que nos amou de uma maneira tão tremenda que a gente não pode imaginar o que é esse amor de Deus por nós, ele dá um jeito nessa história e ele manda um único filho. Mas esse filho não é um humano como nós, ele é um Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é justamente ele que veio morrer por mim e veio morrer por vocês. Então nossa libertação para ir para o céu custou o sangue de um Deus. Vocês estão entendendo isso? Se custou o sangue de Deus, então a justiça de Deus será feita em nosso favor. Em nosso favor ou em contra de nós. Por quê? Porque esse sangue de Jesus, meus irmãos, ele é para nossa salvação ou para nossa condenação. Ou nós nos salvamos pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou esse preço lá na cruz, ou nós nos condenamos pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo,
garantia de que por esse meio eu iria para o céu, mas eu não quis. E eu não aceitei a proposta. E aí, o que é que Deus vai fazer comigo? Eu não posso entrar no céu, porque no céu não entra o pecador. O céu é o lugar dos santos, e só vai entrar no céu aquele que estiver totalmente purificado, tá? Então nós temos que pensar muito bem nisso. Em que situação na nossa vida nós nos encontramos? Já eu vou pegar uma leitura ali que fala sobre o pecado. Então veja bem, quando nós fomos chamados, todos nós fomos chamados. Não foi olhado o pecado que você faz, a situação que você se encontra, mas você é um predestinado. Você pode estar num pecado mortal, mas alguém rezou por você. Alguém lá na sua casa rezou, uma avó, um avô, um parente distante rezou por você. E por causa dessas orações, Nossa Senhora conseguiu trazer você e te preparar para que você possa agora tomar a decisão que você tem que tomar. E essa decisão é a decisão de salvação, porque eu preciso decidir pela minha salvação. Se eu sou livre e ninguém pode fazer isso por mim, ninguém vai poder fazer isso por mim. Eu posso rezar por alguém que se encontra numa situação de pecado, numa situação difícil, mas infelizmente a decisão é dela, de sair do pecado ou continuar no pecado. Então o que essa consagração vai nos levando é que desde o princípio a gente vai percebendo que vai nos apertando, não vai, gente? Vai, né? Vai escrevendo, porque cada dia se conhece um pouco mais, e a gente começa a ficar preocupado. E muitas pessoas dizem assim, toda consagração é assim, não estou falando desse grupo, viu? Prestem atenção nisso. Todo final de consagração é um Deus nos acuda. Porque chega a hora do conflito interior, aonde eu tenho que mudar. Satanás está te lutando contra você. Olha, você não está preparado. Deixa para a próxima vez. Olha, a Catarina falou isso. Ela não deveria ter falado isso. Mas que jeito que essa mulher fala? Por que ela fala desse jeito? Tá? Então começa o questionamento. Isso nada mais é do que a voz de Satanás no ouvido. Olha, não faz não. Não faz não, porque se você fizer, você vai ter que mudar. Não é porque você tem que mudar, mas porque você vai sentir necessidade de mudança, tá? Nós sabemos que desde que nós nascemos, nós fomos batizados para ser de Deus, e estamos selados no selo do nosso batismo. Então nós somos dele, mas nós caminhamos por outros caminhos, erramos um caminho e estamos em outro caminho. Aí o que Deus faz? Volta, vou te preparar e você toma um caminho novo, tá? Então quando chegou essa hora agora, chegou a hora dura, em que cada um vai ter que olhar para dentro de si mesmo e tomar a sua decisão. O que eu podia fazer durante 2 meses, eu estou fazendo. Toda essa equipe que trabalha, gente, olha, é uma coisa impressionante. O carinho com que eles fazem tudo, cada um tem o seu trabalho, a sua missão dentro da consagração, e ninguém desiste. Eles estão maravilhados, e toda a consagração nós pegamos gente nova para poder entrar nessa equipe, para nos ajudar. E assim nós vamos formando esse povo, do qual Nossa Senhora, ela deseja formar um grande exército do Senhor. Um grande exército para combater nesses últimos tempos a força do inimigo no nosso mundo. Então, nós vamos deixar para trás aquilo que Deus quis dar de presente para nós? Não podemos. Não podemos. Tudo aquilo que nós estamos aprendendo, Deus espera da nossa parte uma mudança. Por quê? Porque eu vou ser testemunho no mundo. Porque eu vou levar um testemunho dentro da minha casa. Porque eu vou ser a luz que vai levantar naquela casa, vai brilhar naquela casa, e ali vai iluminando o coração daquelas pessoas.
pessoas e elas também vão mudando. Então, meus irmãos, é um momento muito importante, mas não pense vocês que alguém de nós aqui vai estar preparado para a consagração. De jeito nenhum. O que vocês estão recebendo aqui é uma catequese com o mínimo possível que nós podemos oferecer. É claro que se fosse aprofundar nisso, a gente ficaria aqui muito tempo mais preparando, talvez um ano, sei lá quando. Impossível, né? Então, em 2 meses a gente faz aquilo que nós podemos fazer. E depois, a gente espera, né, que todo mundo caminhe um pouco. Não, porque a consagração não é um movimento. Ela consagra de todos os movimentos. E você vai ser luz lá dentro do movimento que você caminha. Só que o povo consagrado, a gente não quer perder o contato com esse povo. Por quê? Porque nós também nos unimos em oração. Quase todos os sábados nós nos unimos em oração. Nós temos vigília de oração. Inclusive sexta-feira agora eu tenho vigília aqui na igreja. A noite toda nós passamos em vigília. É o povo consagrado que assumiu isso e é nós que estamos segurando, tá? Então, maravilhoso estar junto com Jesus. Aos sábados também sempre a gente levanta alguma frente de oração, porque por necessidades, ou seja alguém que está necessitando, seja a nossa cidade, seja o Brasil. Nós temos rezado muito pela situação nossa do nosso país. Então, geralmente no sábado a gente divide o sábado para rezar o Santo Rosário, cada um reza um terço, e a gente passa o dia inteiro do sábado, cada um rezando na sua casa, no horário que ele escolher, no horário que ele puder. Não tem nada assim que a gente se reúne para poder estar fazendo as coisas, tá bom? Então, o que a gente espera é que vocês perseverem, porque perseverando, vocês vão receber cada dia mais alguma coisa que vai levar vocês ao crescimento. Eu vou ler a leitura, está na primeira carta de São João, no capítulo 3, no versículo de 3 a 9. E diz assim: romper com o pecado. E todo aquele que nele tem essa esperança, torna-se puro como ele é puro. Todo aquele que peca, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo o que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. E todo o que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Então, o que é que essa palavra está dizendo? Que aquele que está em Deus não peca. Por quê? Porque ele nasceu de Deus. Ele nasceu de Deus. Então, se nós estamos no pecado, agora chegou o momento em que Deus nos chama a nascer de novo para uma vida com o Senhor. Se chama: eu renuncio o pecado e aceito a Deus na minha vida e começo a fazer um novo caminho com Ele, tá? Para quê? Para que eu seja de Deus, porque todo o que é de Deus não peca, e o que peca é do demônio. A palavra de Deus é clara, porque o demônio transgride a lei desde o princípio, e a lei de Deus, ela é muito forte, ela é muito verdadeira. Então, o que nós temos que aprender? Que Deus deixou para nós os 10 mandamentos da lei de Deus. Ultimamente, as pessoas nem sabem mais o que é os mandamentos. Se perguntar para as pessoas quais são os 10 mandamentos, muita gente não sabe mais, tá? A igreja também tem 5 mandamentos. E tem também
também os 7 pecados capitais, que são de menos, menos coisa do que os mortais, pelos pecados capitais nós podemos até se salvar, mas também a gente vai padecer muito tempo no purgatório, E os 5 mandamentos da igreja. Então veja bem, eu estou falando isso agora no princípio, porque depois eu vou entrar no assunto da confissão. Porque como é que nós vamos fazer uma boa confissão se eu não fizer uma análise da minha vida? Se eu não entrar dentro do meu interior para poder buscar lá no fundo da minha alma o que é que precisa ser mudado na minha vida? Porque eu tenho que tentar pegar essa relação dos mandamentos. Vocês vão receber esse material, vocês vão ter essa folha, Eu tenho que ter isso aqui para que eu estude e para que no meu exame de consciência eu passe mandamento por mandamento e eu possa então olhar e ver se eu estou me enquadrando em algum deles. Se eu estiver me enquadrando em algum desses mandamentos, saiba que você tem um rompimento com Deus e você precisa fazer o caminho de volta. E você precisa fazer uma boa confissão com um propósito de mudança, confiante de que você quer exatamente aquilo e com o propósito de não voltar mais naquele pecado. Isso tudo é uma confiança que nós temos que ter, não em nós, porque nós não somos nada, mas nós temos que ter uma confiança total em Nossa Senhora, que nos reuniu, que está nos preparando e que diz assim: filhos, venham, porque eu seguro na mão de vocês e vou levando vocês. Então fazei tudo por Maria. Ela nos leva à confissão, ela nos prepara para uma boa confissão. Temos que pedir isso para Nossa Senhora, temos que nos direcionar ao sacerdote e fazer uma boa confissão. E tudo isso é Nossa Senhora que vai nos ajudando. E depois também nós temos que fazer um propósito de já não voltar mais atrás naquele pecado. Mas se porventura eu cair de novo, eu tenho que voltar o mais rápido possível. Porque se não volta, você está novamente na mesma situação de antes. E infelizmente, meus irmãos, uma vez que nós violamos um mandamento da lei de Deus, nós começamos a violar todos os outros. E sabe por quê? Quando Jesus fala que ele não veio para acabar com a lei, com a lei de Deus, que são os mandamentos, mas para aperfeiçoá-los. Então ele diz assim: amarás em primeiro lugar o Senhor teu Deus, amarás sobre todas as coisas, E depois ele acrescenta: e o teu próximo como a ti mesmo, que está incluído aí no mesmo mandamento. Por quê? Porque ninguém pode dizer eu amo a Deus que eu não vejo e eu odiar o meu irmão, prejudicar o meu irmão que está do seu lado e que a pessoa não é capaz de amar. Então, dentro de um único mandamento, existem muitas coisas que nós precisamos avaliar. Porque se nós não fizermos esse exame de consciência, e tem muitas fórmulas de exame de consciência, do qual são bem profundas e nos leva a esse entendimento bem forte de tudo aquilo. Mas eu vou dar uma passadinha, e depois eu já vou entrar no assunto sobre a confissão. Amar a Deus, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. Quantas vezes nós tomamos o santo nome de Deus em vão? Quantas vezes? Lá na Espanha tinha uma coisa que assim, eu achava horrível. E eles diziam quando ficavam com raiva: me cago em Deus, me cago em Deus. Vocês podem imaginar essa palavra? A pessoa fala por uma tradição de um país, de pessoas que tiveram esse mau costume e eles aprenderam. Outra coisa é esláostia, em que eles estão se referindo. E nós, brasileiros, quantas vezes falamos de Deus na hora da raiva? Colocamos Deus como culpado dos nossos erros e tantas coisas, não é assim?
mas eu não vou entrar nesses detalhes do mandamento. Eu quero que vocês depois façam o exame de consciência para ver onde está. Não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Por quê? Guardar domingos e festas, porque assim Deus o quis. Que são as festas? São as missas especiais que têm honra de algum santo, do padroeiro e de tantas outras coisas. Por exemplo, a missa da Mãe Peregrina aqui na nossa paróquia é votiva, a de Santo Antônio é votiva. Essa igreja podia encher, mas né, sempre tem bem pouca gente. Tá? Honrar pai e mãe. Olha só, gente, hoje em dia ninguém mais... É difícil uma família onde os filhos respeitam os seus pais, amam os seus pais, têm paciência, cuida deles, protege. Quantos pais abandonados, quantos pais são assassinados pelos próprios filhos, quantos pais vivem na indigência depois de ter trabalhado tanto para estudar o seu filho, para poder fazer coisas boas para esse filho, né? Depois vem o quinto mandamento, não matar. Esse mandamento é um dos mandamentos mais difíceis que tem para a gente poder viver ele. Porque não matar não significa só que você dê um tiro numa pessoa, uma facada, ou faça qualquer outra coisa. Não matar. As palavras matam. Os erros que nós cometemos contra nossos irmãos matam. O desprezo mata. A fofoca mata. Tudo que a gente faz em contra do irmão, a gente mata ele, tá? E nós não podemos matar. Nós temos que abençoar, nós temos que ajudar, nós temos que levar o irmão ao perdão, ao amor de Deus. Não pecar contra a castidade. Gente, olha aí nossa época, nosso tempo. O que está acontecendo no mundo? Olha que tristeza que está o nosso mundo. Já ninguém mais respeita nada. Os namorados vão morar junto antes de casar para ver se vai dar certo. Mas desde quando Deus permitiu isso? Nunca. Isso não foi permitido nunca. Isso é um pecado grave, tá? E todo tipo de fornicação, todo tipo de libertinagem, todo tipo de ideologias, todo tipo de coisas erradas que está sendo propagada no nosso tempo. Isso é grave, é pecado. E a impureza do coração do homem, a impureza do corpo é muito grande. E tudo isso é pecado, tá? Então, o nosso corpo, uma vez impuro, ele é um corpo enfermo, ele é um corpo sujo. Lembra um dia que eu falei aqui que a nossa alma, quando está no pecado, ela fede, né? Que se caísse uma alma, né, aqui no meio de nós, lá que estava indo para o inferno, certamente não sobraria nenhum de nós aqui pelo fedor dela. Então, o pecado, ele destrói o templo de Deus, tá? Não furtar. Gente, hoje em dia, quanta corrupção, quanto furto. Uns se corrompem com muito dinheiro e outros com pouco. Num país corrompido, as pessoas falam, se todo mundo rouba, eu também roubo. Que erro! Se você rouba como todo mundo, se você faz qualquer coisa desse gênero, você saiba que você está no pecado mortal. No sétimo mandamento, né, da lei de Deus. Não levantar falso testemunho. Quantas vezes falamos uns dos outros? Quantas vezes prejudicamos o irmão com palavras, com inveja, com todo tipo de coisa? Isso é um pecado grave, muito grave, é mortal. Não levantar falso testemunho, dizer, olha, fulano está fazendo isso, e você não tem o direito de levantar o dedo para essa pessoa, porque você também tem os seus pecados. E talvez você esteja num pecado mortal, que não é o mesmo que ela esteja, mas você esteja em outro, tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Não cobiçar a mulher do outro. Então, né, a gente sabe que hoje em dia os casamentos se acabam com tanta facilidade. Claro que tem casamentos que é necessário acabar, porque não há possibilidade de se viver junto. Eu sou uma mulher separada há 20 e poucos anos.
né? Não foi possível. Eu fiz tudo que era possível fazer para que meu casamento fosse adiante. Não consegui de maneira nenhuma. Quando chegou ao extremo mesmo, a minha vida estava em risco, meus filhos estavam em risco, a minha casa era um desastre, era um terror. Então eu decidi, a igreja me autorizou que era melhor a separação. E hoje eu cuido dele. Hoje ele mora do lado da minha casa, é doente, já tem Alzheimer, já tem demência mental, e eu cuido, está lá, eu cuido. E vou entregar aquela criatura para Deus. Com a graça de Deus, que Ele me ajude a ser fiel até o fim. Tá? Nada me impede de fazer o que eu estou fazendo. Tá? Porque eu vivo na igreja e estou procurando. Não digo para vocês, ó, eu sou santa, não. Porque a cada dia eu sei o quanto eu preciso mudar ainda na minha vida. Tem muitas coisas na minha vida que tem que ser mudado e que eu luto e combato insistentemente com esses meus erros e esses meus pecados, e tenho lutado muito, mas que Nossa Senhora tem me ajudado e eu estou indo, e sinto hoje muito em paz, muito sossegada já, por causa de ter decidido por esse caminho mariano e por tudo isso que Nossa Senhora pode me dar. Tento levar uma vida o mais honesta possível, o mais caseiro possível. Para mim, a minha casa é o céu, é o paraíso aqui na terra. E a igreja? Não vou de festa, não gosto, não podem dizer que eu sou antissocial, sou mesmo. Não gosto desses lugares barulhentos, nem onde tem muita gente, nem onde tem muita conversa. Eu prefiro estar na minha casa. Lá eu sei que eu não estou sozinha. Não cobiçar as coisas alheias, não querer ter o que o outro tem, não ter essa ambição de querer o mais coisa possível, para que a pessoa se enrole tanto no meio de tantos bens e tantas ocupações e tanto poder e tanta coisa, que ele não tenha tempo para ir numa missa, ele não tem tempo para poder estar com a sua esposa, com seus filhos, não tem tempo para descansar, e a sua vida vira um inferno por causa de dinheiro que um dia vai morrer, não vai levar nenhum centavo, e ainda aquela roupinha que colocar em você vai ser aquela que eles quiserem colocar, talvez a piorzinha para as boas ficar, e assim por diante. Você não vai levar nada, a não ser aquele caixão que muitas vezes lá compra mais barato para não gastar tanto, né? E aí a gente, só aquilo ali que a gente tem lá dentro, não vai ouro, não vai prata, não vai uma carta de recomendação, não vai nada. Só vai ali aquele corpo que já está ali, já em fase de decomposição. E que vai lá para cima? A nossa alma. Essa alma que Deus deu para nós. E essa alma que tem que voltar para Deus. Então nós precisamos, né, nos colocar bem nisso para que a gente possa estar mudando. Os 7 pecados capital. Primeiro, a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. Esses pecados são graves. Uma vez que eu tenho isso, eu tenho que confessar muitas vezes e tenho que pedir perdão para Deus. Por quê? Porque esses pecados são repetitivos e é muito difícil a gente abandonar esses pecados. O invejoso é sempre invejoso, ele sempre quer mais, ele sempre quer o que o outro tem. Se o fulano compra uma roupa, ele acha bonito, ele quer uma roupa igual. Se tem um sapato bonito, ele quer um sapato igual. Se tem uma casa bonita, ele quer uma melhor do que aquela. Se tem um bom carro, ele quer outro também igual. Então esse invejoso, ele não tem limites, e é preciso sair da inveja. Porque a inveja destrói o ser humano. A inveja não só destrói o outro do qual você olha, do qual você ambiciona os seus bens e até deseja mal para o outro, mas a inveja destrói primeiro a gente. Porque quando nós temos algo de errado dentro de nós, primeiro esse mal passa por nós, para depois chegar no outro. Então é um ser que não tem limites. E todo invejoso tem pecado grave, tá? A avareza, a pessoa que guarda dinheiro,
Não compra aquilo que precisa, não toma um remédio, não vai num bom médico, não vai num bom dentista porque não quer gastar, não faz as coisas que é necessário para cuidar da sua saúde. Por quê? Porque não quer gastar. Mas não quer gastar e vai deixar esse dinheiro para quê? Vai deixar para os filhos brigar. Até hoje eu não conheci ninguém que morresse e deixou herança para os filhos, que os filhos esperavam e falaram assim: vamos deixar isso aqui para vender a hora que tiver um bom preço. Não, vamos vender logo esse negócio aqui, vamos dividir tudo, vamos já rachar esse dinheiro aí, já vamos torrar tudo. Vende a custo de banana e divide lá entre eles e não dá nada para ninguém, e às vezes, muitas vezes com confusão e briga, discussões e famílias repartidas por causa disso, né? A luxúria é coisas assim que nós, né, é coisa da nossa carne, a tendência a esse mal, a adquirir coisas maus para a nossa vida, da impureza e de tudo isso. Também querer viver no poder, usar as roupas, as suas coisas da maneira mais incorreta possível, né? Eu acho bom que depois vocês olhem cada um desses pecados, procurem e tentem entender tudo isso. A ira, gente, a pessoa que diz assim: olha, eu tenho muitas vezes eu falo isso. Ai, eu tenho um estupim desse tamanhozinho. É verdade. Eu sou uma pessoa boa. Eu sei que eu tenho qualidades ótimas que Deus me deu. Mas eu também trago dentro de mim algo que eu tenho que combater, que é mais forte do que eu. Porque eu me enfureço assim. Hoje eu já tenho me controlado muito e já estou lutando contra isso, e também luto pela confissão para vencer esse pecado de ficar tão nervosa. A gula, né? O querer comer. Quantas pessoas chega sexta-feira não pode ir em lugar nenhum, porque tem que comer, tem que fazer churrasco, tem que fazer festa, tem que isso, tem que aquilo, e a gente, né, come, daí fica gordo, daí tem que cortar o estômago para ficar pequeno, daí tem que fazer dieta, daí tem que ir no médico para fazer dieta, e assim nós vamos. Não é assim? Come, sem limite, está na gula. Tem que pedir perdão para Deus desse pecado. Nossa Senhora, segundo os relatos da Virgem Maria, dos primeiros cristãos, ela quase não comia, só o necessário para sobreviver. E a preguiça. Quanto preguiçoso, né? Quanta gente que não sai do seu lugar, não quer trabalhar, não quer fazer o que precisa fazer. Não pode ser ambicioso, mas também não pode parar. Nós temos que trabalhar, porque Deus deixou o trabalho para a nossa edificação, para que nós ganhemos o nosso sustento com o suor do nosso trabalho. E pode ter certeza de uma coisa: todo mundo que confia em Deus tem um bom trabalho, leva a vida com alegria no seu trabalho, é um bom empregado, é um bom funcionário, é um bom patrão, e assim por diante. Tá? Os 5 mandamentos da igreja: ouvir missas inteiras nos domingos e festa de guarda, confessar-se ao menos uma vez por ano. Não é que é para confessar uma vez por ano só não, viu? Ao menos, que a igreja pode tolerar. Comungar ao menos uma vez por ano pela Páscoa da Ressurreição. Quanta gente nem participa da festa da Páscoa? Eu conheço vários que não vêm na missa da Páscoa, que não faz a quaresma, que não faz nada. Tá? Jejuar e abastecer-se de carne, como manda a Santa Igreja. Nos dias em que a Igreja manda, é obrigatório. Aí no dia de Sexta-feira Santa, o povo vai lá fazer fechada e não sei o que e tal, e não sei o que, não é verdade? Nada de se condoer com a morte de Jesus, de ficar em silêncio, reparando todo o dano com a morte de Jesus. E o quinto é pagar o dízimo segundo o costume. A igreja pede, nós temos que fazer isso. As outras coisas são os sacramentos, né, que são os 7 sacramentos. Depois vem os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. Isso eu não vou falar, porque vocês vão receber essa folha e depois a gente vai ver, tá? Então, eu já comecei falando sobre um pouco sobre o pecado e já entrei no assunto da confissão também, né?
Sabem que a última tábua de salvação para nós é a confissão. Muita gente diz assim: para que eu vou confessar com o padre se eu posso confessar diretamente com Deus? Ele é de extrema necessidade para nós, porque diz assim na palavra de Deus: todos nós temos que fazer penitência, e se nós não fazemos, nós pereceremos, tá? Então todos nós temos que fazer penitência. A confissão é uma penitência, é eu entender que eu estou numa situação de pecado, eu me submeter a vir até um sacerdote, me colocar ali. Não é vergonha nenhuma você contar o teu pecado, porque quando você vem contar o pecado para o padre, a cidade inteira já sabe do teu pecado, não é assim? Mas o padre tem vergonha de contar, não é verdade? Todo mundo sabe quem você é, o que você faz, todo mundo sabe. Cidade pequena é igual um pavio de pólvora, aconteceu alguma coisa, já sai e já explode lá, pum, e já arrebenta tudo e todo mundo fica sabendo e vira aquela anarquia, não é verdade? Então, meus irmãos, confessar-se é a maior de todas as alegrias que nós podemos ter, porque quando nós chegamos diante daquele sacerdote, ele não é um padre, não é ali um homem, ali está Jesus Cristo, porque esse sacerdote foi instituído por Deus, ele recebeu uma unção especial de Deus para perdoar pecado ou para não perdoar. O que liga na terra, liga no céu. O que desliga na terra, desliga no céu. O padre pode dar absolvição? Pode, claro, e sempre dá. Mas se for um pecado muito grave do qual o padre não pode dar absolvição, essa pessoa vai ter que resolver esse problema para depois voltar à confissão de novo, tá? Então, assim, é a última tábua de salvação. Se nós estivermos morrendo num estado de pecado mortal e chegar alguém e falar: você quer se confessar? Muitas pessoas dizem que não querem e morrem no pecado e vai para o inferno. Já acabou de fechar os olhos aqui, já está caindo lá no fogo do inferno, preparado para aqueles que são contra aquilo que Deus deixou. Todas as graças, todas as maravilhas que Deus deixou para nós, para que a gente pudesse crescer e produzir frutos. E o céu é para nós. E por que então não ir para o céu e escolher o inferno? O inferno, gente, é a última coisa que nós podemos imaginar, porque nenhum de nós pode imaginar o terror que é o inferno. Nenhum. Os pastorinhos de Fátima, Nossa Senhora mostrou o inferno. Santa Faustina e tantos outros santos viram o inferno e viram o céu, e viram as almas, o que elas padeciam no inferno, ouviram os gritos, o sofrimento, a dor dessas almas, e sabe que isso ali não vai sair dali, é pelo século dos séculos dos séculos dos séculos, numa eternidade sem fim, queimando ali naquela situação, cada um com o seu castigo dentro daquilo que fez aqui no mundo. Foi prostituído, se prostituiu, adulterou, lá no inferno os pecados para ele, a culpa e a punição vai ser nessa área aí. Então a gente fica imaginando que os demônios, porque lá é o seguinte: lá tem alma, que somos nós humanos, que perdemos o céu, se queremos. Mas lá tem os demônios que não são da nossa condição. Eles são monstros, eles são horrorosos, eles são deformados, eles são demônios, são anjos caídos. E lá eles são como feras, como bichos, que come, que corrói, que te corta, que te quebra, que te faz todo tipo de situação difícil, e você está ali sofrendo todas aquelas penas num fogo que não cessa nunca. É isso que nós queremos para a nossa vida? Hoje em dia, quando a gente fala sobre o inferno, as pessoas não querem ouvir sobre o inferno. As pessoas falam: mas para que falar sobre isso? Não vai ninguém para o inferno. Porque Nossa Senhora diz que lá no inferno está caindo alma, como se cai a neblina aqui no nosso mundo. Vai caindo lá. Se Nossa Senhora falou isso em Fátima, que naquele tempo ainda as coisas eram diferentes. Você já parou para pensar como está o inferno hoje, com tudo que nós estamos vendo? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Acaso nós queremos que alguém da nossa família vá para o inferno? Eu não quero.
Então, se eu não quero, eu tenho que fazer penitência. Eu tenho que limpar e purificar a minha vida primeiro. Primeiro eu, para depois eu dar testemunho lá dentro da minha casa. Para depois eu permitir que Deus vai levando um por um dos meus. E eu rezar por eles, e não desistir da oração. Daí as pessoas dizem assim: mas se eu fizer a consagração, eu tenho que rezar terço todo dia. Você não tem. Ninguém tem que rezar terço todo dia. Mas eu digo para você: reze o terço. Reze o terço. Porque quem reza se salva, e quem não reza se condena. E se você rezar o Santo Terço, todos os problemas da sua vida vão se resolver. Quem reza o terço não tem depressão. Quem reza o terço não fica possuído pelo demônio. Quem reza o terço vê a sua casa ficar em paz. Quem reza o terço vai se convertendo. O terço leva 20 minutos para rezar. Eu digo para você: se você não quiser rezar, não tem problema, o problema é seu. Você quer crescer espiritualmente? Você quer encontrar Jesus na tua vida e levar uma vida decente? Comece rezando o terço. E depois deixe-se conduzir por Nossa Senhora. Ai, que Nossa Senhora vai levando a gente de uma maneira maravilhosa. Essa noite eu deitei e fiquei assim pensando: ai, bem que eu podia acordar de madrugada para rezar o rosário, porque é tão bom rezar de madrugada. 1h pouco da manhã estava eu acordada. Mas eu resisti, falei: não, eu estou com sono, deixa eu dormir mais um pouquinho. Mas aí fui no banheiro, voltei, não consegui dormir. Fiquei mais um tempo acordada e depois decidi por rezar. Rezei meu rosário, terminei às 4 horas da manhã. Fui dormir. Estou aqui, não estou doente, não estou cansada, não estou dormindo aqui, não, nada. Gente, é maravilhoso, é consolador. É tão bonito. Quando a gente está rezando, Nossa Senhora vai colocando no coração da gente, através do Espírito Santo, o que nós devemos fazer. Rezar para quem? Rezar pela igreja, rezar pelo país, rezar pelo Papa, rezar por alguém da sua casa, da sua família, por um amigo que está precisando. É isso, tá? Então, para nós entrar assim um pouquinho, que eu vou entrar bem superficial sobre isso, porque o ensino sobre a confissão é muito profundo. Teria que ser muito bem explicado e não me dá tempo de fazer, tá? São 3 partes principais do sacramento da penitência. Primeiramente, a contrição. Segundo, a confissão de boca, é você ir lá no sacerdote. E terceiro, a satisfação, tá? O que nós vamos nos confessar? Nós vamos confessar os pecados do nosso coração, as coisas interiores que nós trazemos dentro de nós mesmos, os pecados do pensamento. Quanta maldade passa da nossa cabeça, né, gente? Não é verdade? Por mais que a gente não queira pensar coisa ruim, a gente pensa. E é pecado, veja bem, pecado do pensamento. O pecado dos desejos, do querer, desejar coisas. O pecado das palavras, das más conversas. Quantas piadas, né? Quantas conversas levianas, conversas bárbaras que as pessoas falam uns com os outros. Passa uma pessoa, tira sarro, fala coisas feias. Então, os pecados por palavras são muito grandes, tá? Com as obras do mal, uso dos sentidos, contra a lei de Deus. O que são os sentidos? Né? O ouvir, o pensar, o ouvir, o falar e o sentir, né? Que é no coração. Então, tudo isso nós temos que avaliar na nossa vida para não ser uma confissão vaga. Primeiramente, quando nós vamos nos confessar, avaliar os pecados mortais. Anota. Não é vergonha você levar um papelzinho e anotar. Não precisa contar: olha, eu cometi esse pecado aí porque fulano de tal me tentou demais, me tentou e eu caí. Não, você caiu porque você tem vergonha. Caiu porque você quis. Caiu porque você é um fraco, um pecador. Não é porque o outro te levou, não. Porque você poderia também ter falado não, ter fugido. Diz que São Domingos de Sávio, eu acho que era um menino. E era muito criança, muito novinho, morreu bem jovenzinho. Ele andava de cabeça baixa para não olhar e não ver erro dos outros, para não pecar, tá? E que quando ele via qualquer conversa tola, ele saía correndo para não ouvir, tá?
Então, assim, a nossa tendência é sempre nos aproximar de quem está falando alguma coisa para escutar e depois falar. Não é verdade? Tenta, mas de qualquer jeito tenta arrancar de alguém o que eles estão falando, o que eles estão pensando, como estão agindo por falar. E tudo isso nós temos que pedir perdão para Deus e renunciar a isso para que a gente possa ser livre, tá? A penitência verdadeira deve atender aos pensamentos, às palavras e às obras. Se eu obrei mal, se eu fiz qualquer tipo de coisa mal, vamos supor assim, eu falto com a caridade com a pessoa hoje, aí amanhã eu vou lá e falto com a caridade com ela de novo. O que é faltar com a caridade? Não é só deixar da comida não, viu gente? É também brigar, é xingar, é maltratar, é humilhar. Isso é faltar com a caridade. Aí o que eu vou fazer? Vou me confessar e vou pôr só lá, faltei com a caridade. Não, faltei com a caridade 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, ou mais de 10 vezes, tá? Então por isso a gente tem que fazer todos os dias um exame de consciência antes de dormir. E se a gente tiver até um caderninho para anotar o que a gente fez durante o dia, escreve lá do jeito que ninguém possa ver e anota, que o dia que você for se confessar, você sabe tudo que você tem que falar para Deus, tá? No coração, primeiramente no coração, com arrependimento e dor das culpas, com a contrição, quer seja perfeita ou seja imperfeita. Se ela é verdadeira, deve ter em si o propósito de fugir da culpa e emenda de vida, tá? Então, a contrição, ela tem que partir do nosso coração. Eu não posso ir lá me confessar sem eu me arrepender do que eu estou fazendo e sem eu pensar, eu vou me confessar, mas eu quero lutar contra esse pecado. E daí também eu quero falar uma coisa aqui. Muitas pessoas, não são um só, muitas pessoas dizem assim, convívio, vamos supor, marido e mulher, e de repente a pessoa está indo sempre confessar e não consegue mudar. Está indo sempre confessar, mas continua fazendo aquelas mesmas coisas. Daí vamos supor, o marido diz para a mulher: que adianta você ir lá confessar? Se você volta e faz tudo de novo, cria vergonha na cara, para que você vai lá se confessar? Isso não é a voz de Deus não, isso é a voz de Satanás falando nos teus ouvidos. Porque nenhum de nós pode tirar uma pessoa de confessar. Quanto mais você se confessa, mais você enfraquece o pecado, mais o pecado que você tem é enfraquecido. Vocês já ouviram falar que tem, acho que é na Itália, que tem uma igreja que tem um Cristo com o braço abaixado assim, né? Que tem um significado. Espanha. O Sérgio já sabia, eu não lembrava, mas sabia que era lá, mas não estava lembrando. Dizem que uma pessoa ia sempre confessar o mesmo pecado. Chegou um dia que o padre falou assim: não vou mais te absorver, você não para, é sempre o mesmo pecado. E que Jesus baixou o braço da cruz e disse: se quem foi que morreu na cruz? Fui eu ou foi você? Eu morri por causa dele. Então nunca tirar uma pessoa da confissão, porque se você fizer isso, a culpa está sobre você. É preciso incentivar a pessoa a ir se confessar, tá bom? Nunca fazer isso, porque isso é muito triste. Depois, por palavra, nós temos que falar, né? A gente tem que chegar para o padre e abrir a boca e falar. Não é chegar lá, sentar perto do padre e o padre tem que adivinhar. Não. Você tem que se acusar perante o sacerdote, acusar dos teus pecados. Não com exagero, também nem com justificativa, né? Eu pequei porque o fulano lá fez eu pecar. Não, de maneira nenhuma. Eu pequei, só eu pequei, e o mal eu fiz diante dos vossos olhos. Tá bom? Na satisfação, pagando com obras de penitência a pena devida por nossas culpas. O padre dá sempre uma penitência, né? Nunca pode deixar de cumprir essa penitência, porque se você não cumprir a penitência, além de você ter feito uma confissão mal feita, você ainda tem um pecado maior ainda por não ter cumprido a penitência, e você entra em pecado mortal de sacrilégio, tá? Então, sempre cumprir a penitência que o padre determina. Só que daí tem uma coisa, nós também temos que reparar o que nós fizemos de errado.
Vamos supor, você prejudicou uma pessoa, roubou ela. Se você vem confessar o pecado, o padre fala assim, ó, devolve o dinheiro. E você tem que devolver, tá? Tem que devolver, seja muito ou seja pouco. Se não devolver, vai continuar no pecado mortal e vai para o inferno quando morrer. Então, ou se fizer, sei lá o que Deus tiver um outro plano aí você vai pegar um purgatório terrível por séculos dos séculos até a volta de Jesus Cristo. Então, melhor pagar aqui, tá? Lembrar que a gente não vai levar dinheiro, né? E assim por diante. Você falou mal, você prejudicou uma pessoa. Depois da confissão, vai pedir perdão para o teu irmão. Vai lá fazer a reparação daquilo que você fez. Olha, eu vim aqui, assuma a parte da culpa que me cabe, porque nem sempre a culpa é só nossa, né? Mas a gente dizer, olha, eu fiz isso, a minha parte de culpa eu venho te pedir perdão. Então, é a reparação daquilo que nós fizemos de errado. Tá? Se nós julgamos uma pessoa, falou que ela era uma coisa e não é verdade, é um falso testemunho, então eu tenho que ir lá e dizer, ou então falar para aquelas pessoas que eu falei, olha, não é verdade aquilo que eu falei, uma mentira. É duro, gente, mas para que a confissão seja perfeita é assim, tá? Então nós temos que fazer um bom exame de consciência, ter a contrição do coração, a confissão de boca, o propósito de emenda e a satisfação das obras, tá? E aqui eu vou ter que parar, porque senão não dá tempo. Tá, eu vou só falar mais uma coisinha aqui. Eu posso também pecar por omissão, por negligência ou por leviandade, tá? Muita gente não tem noção do quanto a gente se omite em muitas coisas, tá? Muita gente diz assim, eu vejo uma pessoa errando, vejo uma pessoa fazendo coisa errada e fala, mas eu não tenho nada a ver com isso, não quero nem saber. Se você viu, se você sabe, você tem o dever de ir lá. A palavra de Deus diz assim, se você falar com o seu irmão e ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, você pega mais uma testemunha, vai lá e fala de novo. Se ele não ouvir você e a testemunha, você leva para a igreja. Se ele não ouvir o sacerdote, então, aí o sacerdote pode cortar e desligar, tá? Então, nós não omitimos. Por quê? Porque, vamos supor, eu já tive uma experiência de um casamento salvo, porque eu fui lá e chamei o primeiro homem, que estava fazendo a coisa errada com a mulher, com a esposa, e conversei, mandei vem na minha casa, ele veio, sentei com ele, conversei, e ele desistiu. E depois eu fui na pessoa que estava com ele, e lá sentei com ela, expliquei, e falei, ela desistiu daquele relacionamento. E a família continuou em paz, estão juntos até hoje. Então, da nossa parte, nós podemos salvar muitas almas. E Deus vai cobrar isso de nós. Então, é muito triste se a gente vê acontecer as coisas e a gente não fazer nada, tá? Porque lavar as mãos igual Pilatos, eu não tenho nada a ver com isso, que se dane. Tem que fazer assim, tem que denunciar, tem que falar, tem que ir, não tem que ter medo do que vai acontecer depois não, porque Deus não vai te deixar na mão de maneira nenhuma se você fez aquilo que tinha que ser feito, tá? Bom, sobre a confissão já vamos parar, tá? Não tem mais como falar, tem coisas maravilhosas sobre a confissão, mas eu não vai me dar tempo, porque eu quero falar para vocês um pouquinho, né, da Santa Missa, tá? Sempre acaba ficando uns temas bem importantes para nós, a gente acaba não conseguindo falar bem sobre isso, né? Então aí as pessoas poderiam me perguntar, mas missa, eu venho na missa todo domingo, eu já desde pequeno participo da missa, muito bem. Mas assim, nós precisamos descobrir como viver a Santa Missa e como tirar todo o proveito dela, que a missa é uma grandeza. A missa é a coisa mais linda que se pode acontecer na vida do cristão. Uma única missa
missa assistida aqui em vida diz que vale mais do que 1000 missas que mandam celebrar para você depois da tua morte. Tá? Então assista quantas você puder. Assista a missa, reze, agradeça a Deus por você ter um sacerdote para celebrar a Santa Missa, sabe, gente? Recebe Jesus com dignidade, sem pecado. Se você tiver em pecado, não entre na fila de comunhão, não vai lá receber Jesus, mas não falte da missa, porque na Santa Missa nós temos a comunhão dos santos, né? Temos também, nós podemos ir na missa, não confessar, mas comungamos da palavra de Deus. Sabe que quando o padre lê a palavra do Evangelho, o que ele fala? Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Vocês pararam já para pensar nisso? Tá? Então, o ato penitencial na missa perdoa as nossas culpas leves. Então vamos lá. A gente vai começar, eu vou ler, porque aqui eu não vou ter tempo de ficar explicando item por item, e não teria como. Primeiramente, eu quero falar para vocês sobre a importância de fazer o sinal da cruz, né? Muitas pessoas fazem o sinal da cruz muito mal. As palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo têm um poder extraordinário. No sinal da cruz, nós invocamos a Santíssima Trindade, ao mesmo tempo em que fazemos a cruz, que é o instrumento da redenção. Tá? Então, veja bem, como nós fazemos, né? Devemos fazer um sinal da cruz, fazer um sinal da cruz bem feito, gente. Muitas pessoas fazem sinal da cruz assim, na boca, não se precisa fazer isso. Tá? Sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem feito. Você está traçando sobre você uma cruz de redenção, e Satanás não suporta a cruz de Jesus. Então, por que não fazer esse sinal da cruz bem feito? Fazer em você, fazer nos teus filhos, fazer em outras pessoas, até se for possível, né? Olha, veja bem, conta-se que o famoso imperador Constantino de Roma teve certa vez uma visão. Viu no céu uma cruz com a seguinte inscrição: com este sinal vencerás. Foi ele o imperador que se converteu. Veja bem, porque viu isso e ouviu essas palavras, né? Com este sinal vencerás. Com este sinal você vencerá todos os males. Então nós temos que crer, tá? Agora nós vamos lá bem no comecinho da missa, né? A igreja é uma casa de oração. Domingo é o dia do Senhor. Vamos à missa. Estamos entrando na igreja. Junto à porta há um capacho onde limpamos os pés. Não podemos levar sujeira para a casa de Deus. Nada de cigarro na boca, nem balas, nem chicletes, né? Então aqui, alguém já parou para pensar que ali na porta da igreja tem um tapete na porta? Todo mundo passa e entra dentro da igreja. Tem tapete para limpar os pés, para não levar sujeira dentro da igreja. Porque a casa de Deus é a casa de oração, e nós devemos respeitar esse ambiente, cuidar dele, né? Lá nós entramos e já vemos uma luzinha, né? Que é a luz onde está a luz do Santíssimo, no tabernáculo onde está Jesus. E aí, como que nós vamos fazer? Ali nós temos que, quando entrar dentro da igreja, não entrar de qualquer maneira não, porque é irreverência que nós cometemos. Quando entramos dentro da igreja, na porta, você vai fazer uma genuflexão, o joelho até embaixo. Não é aquela coisa que o povo faz assim. Isso é um chute para trás, um chute para frente, mas menos genuflexão, tá? Não sei o que é isso. É a coisa mais feia que pode existir. É uma pessoa entrar dentro da igreja desse jeito, nunca se dobrar, nunca dobrar o seu joelho no chão. É uma falta de respeito, é uma irreverência diante de nosso Senhor. Por quê? Porque tem muita gente que tem vergonha de fazer um bom, bonito sinal da
e eu faço, nem for lá na rua, bem bonitinho. E dobre o seu joelho até lá embaixo em respeito a Jesus, porque ali está Ele. E Deus vai pedir conta das nossas irreverências. Tá? Então vamos pensar bem nisso, né? Ali está Jesus, né? O Deus vivo, merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Devemos chegar um pouco antes, para que possamos nos preparar melhor através da oração individual. Na presença do Senhor, nós desligamos de todos os problemas. É uma coisa maravilhosa rezar na casa do Senhor. A minha casa é casa de oração. Então, quantas pessoas chegam atropeladas na igreja, né? Cima da hora da missa. O padre já está entrando lá, o povo está entrando na igreja. E quando não, entra e vai sentar e já está lá, já leu até essa leitura e na hora da comunhão vai lá e comunga. Você sabia que quem chegar na igreja atrasado não pode comungar? Quem chegar atrasado na igreja, se já tiver feito o ato penitencial, você não pode comungar. Então é aconselhável que nós cheguemos antes, que dia de domingo para nós, o dia de ir na missa, é o dia que nós vamos nos preparar desde o sábado, escolher o horário que nós vamos e vir para a igreja adiantado, para poder entrar e lá um pouquinho visitar Jesus lá na capelinha, adorar um pouquinho Jesus, ficar um pouquinho com Ele, fazer a sua intenção da Santa Missa. Gente, não entrar na casa de Deus de qualquer maneira, e não entrar lá feito um pagão, ficar conversando, mexendo em celular, fazendo todas essas coisas. Não, respeito, muito respeito, tá? Logo começa a missa, que é um encontro maravilhoso. A missa é um encontro com Deus, marcado pelo próprio Cristo, que depois do céu recomendou fazer isto em memória de mim. Então toca-se o sininho. Nós temos aqui um sininho, né? O de Papai Jair, você é pé, o de Papai Jair, né? Não é assim? A gente conhece quem é que vai rezar a missa por causa disso, né? Então, toca-se o sininho e começa a missa. Então cessa toda a oração pessoal. Aí já a gente não reza mais nada pessoal, mas sim a oração comunitária, que é a Santa Missa. A liturgia, que é a oração oficial da igreja. A missa é mais do que uma oração, é a ação redentora de Jesus. Recorda e renova a ceia da Quinta-feira Santa. É o sacrifício de Cristo na cruz. No presbitério aparece o comentarista, pessoa encarregada de explicar as partes. Aqui nós não temos isso, então não vou falar, tá? Aí começa o canto de entrada e aí a missa vai andando. Eu vou passar lá para frente que está mais resumido, tá? Então a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é, aí até eu quero falar para vocês uma coisa, né? Que quando eu descobri isso, eu precisei me confessar, porque entrou em mim uma culpa tremenda. Porque vocês sabem que eu, né, faz muitos anos que eu sempre participei da renovação, agora já nem estou conseguindo mais estar ali junto todo o tempo, mas a renovação carismática, aquele barulhinho, né, aquela bateção de palma, e aqueles cânticos, e o som, e a música às vezes muito alta, isso, aquilo. E a gente queria que as missas fossem aquelas missas alegres, festivas. E a missa não é isso. É o sacrifício de Jesus. Acaso nós podemos bater palma de um Deus que vai morrer e que vai ressuscitar ali naquela Santa Missa? Acaso nós temos que ficar lá feitos doidos, igual nós estamos vendo aí em muitos lugares por aí? Hoje mesmo eu vi um vídeo de um padre celebrando a missa, tomando chimarrão. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo dentro da nossa igreja é nossa culpa. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores malvados, que vamos na missa cheio de pecado e comungamos o corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo em estado de pecado mortal. E depois a igreja sofre. A igreja sofre porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os membros de Jesus Cristo. E se nós estamos em pecado, nós somos aquele membro podre da igreja. Vocês já ouviram falar que uma batata
apodrece o saco inteiro? Não é assim? Vai um fedoreiro lá na igreja, cheio de pecado, cheio de coisa, ele deve ir, mas ele deve também saber que ele precisa se converter, que ele não pode fazer o que todo mundo faz, se está preparado, ele tem que se preparar primeiro. Meus irmãos, é muito sério. Na igreja nós podemos vir, no estado que nós estiver, Deus acolhe a todos, só não podemos na hora da comunhão ir lá sem confessar, sem nada. Aí uma pessoa fala assim, mas eu confesso uma vez por ano. Gente, uma vez por ano o cara já pecou, não tem condição. Olha, já pecou tanto. Eu conheço, sei de alguns casos aí que a gente fica sabendo por boca de um ou de outro, que pessoas que estão vivendo um relacionamento aí, que não pode viver, e que depois essa pessoa não é casada, não estão construindo uma família, que tem muitos que estão casados só no civil, estão lutando para casar na igreja, mas muitos que vivem a parceria, vivem junto, saindo com o namorado, saindo com a mulher do outro, saindo com o marido da outra, e assim por diante. Tá? Então tudo isso é muito grave, é muito sério. Mas aí a hora que chega na igreja, vai lá e comunga. E daí é o seguinte, eu conheço pessoas que falam assim, quando eu quero comungar, eu vou lá na igreja e confesso. E depois volta e faz tudo de novo, sem vergonha, né? Sem vergonha, está comendo a sua condenação. Está indo para o inferno com os dois pés, por conta própria. Por conta própria, porque Deus não quer isso. Então nós precisamos pensar muito. E eu, quando pensei nisso, a missa era uma coisa totalmente diferente daquilo que eu tinha pensado até aquele dia. Eu chorei, eu fiquei triste, eu fui me confessar e eu pedi perdão para Deus por causa disso, porque realmente eu não gostava das missas pacatas. Eu queria missa leve, missa animada. E não pode. A missa não é uma festa. É uma festa porque no final Jesus ressuscita, mas primeiro Jesus entra na morte. É o sacrifício de Jesus. Lá no altar nós vamos ver que Jesus vai ser sacrificado. Tá? Vamos lá. No ato penitencial, este é o momento em que Jesus é acusado e recebe uma bofetada do centurião. Veja bem, aqui eu pulei um pedacinho, eu vou voltar ali atrás. Vocês sabem que quando o padre entra com aquela procissão, que vai os coroinha, depois vai a equipe de liturgia, e depois entra os ministros e o padre. Esse momento é uma procissão, não é uma procissão, vem lá atrás. É o momento em que Jesus ele vai subir para morrer. Ele está caminhando para a morte. Ele está indo para o Calvário. Caminhar diante do corredor central da igreja, ele está caminhando em direção ao altar. E ali o padre representa Jesus. E o que ele faz? Ele chega, ele reclina diante da cruz de Jesus, ou até mesmo pode fazer uma genuflexão. Depois ele sobe e beija o altar, não é assim? E depois ele vai para trás, Esta hora que Jesus beija o altar é o beijo que ele recebe de Judas. Ali o padre faz o papel de Jesus Cristo e ao mesmo tempo o de Judas, que traz Jesus Cristo. Ele vai para trás, E aí vamos lá. Então, para que a gente possa entender bem isso, tá? Aí no momento do ato penitencial, Jesus é acusado e recebe uma bofetada do centurião. E Jesus pergunta, por que me bates? E se eu disse algo mal, me dizes o que eu disse. A confissão dos pecados. Confessa, e a gente reza a oração, confessa a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha tão grande culpa. Esta hora a gente está falando alto, não é? A gente está falando alto, porque nós estamos confessando em público, estamos falando em público quem nós somos. Somos os pecadores. Estão me entendendo? Então é preciso que essa confissão seja feita. E esse também significa o momento em que Pedro traiu Jesus, em que negava Jesus.
Senhor, este é o momento em que Pedro está sendo questionado. É ele seguidor de Jesus Cristo ou também um traidor? Senhor, tem de piedade. Cristo tem de piedade. É a oração que o sacerdote faz quando ele reza para a comunidade, né? Neste exato momento, é o momento em que Pedro está negando Jesus. Vocês estão vendo que a missa toda é um caminhar de Jesus indo para o Calvário, para a sua morte e a sua crucificação e ressurreição? Tá? Aí vem a oração da coleta. A oração da coleta é logo depois do ato penitencial, quando o padre falou, oremos, né, cantando, ou rezado, daí que Coroinha vai lá com o livro, né, o missal para ele ler. Chama-se oração da coleta. Nesse momento, você pode fazer o teu pedido. Nesse momento você pode rezar, pedir na intenção da missa, pedir a tua conversão. Aproveita para pedir, Jesus, converte o meu coração, converte o coração daquele durão lá da minha casa, converte, Senhor. Oração da coleta. Essa oração é ajuntada à oração do sacerdote e acontece ali uma graça, tá? Depois vem a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho, tá? Então vamos lá, na primeira leitura se lê as cartas, e pensamos isto é uma carta de Deus para nós, por isso nós nos sentamos para escutar o que está proclamando a palavra. Este é o momento em que Jesus deixa a casa de Anás e chega à casa de Caifás. Salmo. Jesus é levado à casa de Caifás, a Pilatos. Pilatos não o aceita. A segunda leitura. Este é o momento em que é levado a Herodes, que se ri de Jesus. Isto também representa as vezes que rimos e fazemos gozação da palavra de Deus, e as vezes que estamos distraídos na missa. Lembra daquelas distrações na missa? Nunca mais vou esquecer o que aconteceu comigo lá na Espanha. Eu chegava do trabalho, descia do metrô e saía correndo de uma igreja, bem assim chamava a igreja, Santa Afonso de Ligório. Eu cansada, com bolsa, com tudo, e corria para chegar na missa. E aí pedindo, Jesus, me ajuda a chegar em tempo. E eu chegava, quando eu chegava na igreja, o padre estava entrando, muitas vezes eu estava lá, sabe? Mas não era culpa minha, né? Eu fazia o possível, devido ao meu horário, às vezes se atrasava um minutinho no metrô, já era parada bem ali na porta da igreja. E aí, o que acontece? Um dia eu estou lá, e tudo bem, e chega um senhor atrasado na missa. E depois, quando terminou a missa, o que ele fez? Ele chegou em mim e bateu assim nas minhas costas e falou assim, qual foi a leitura do evangelho que foi lida? E eu não lembrava. Tá? Foi me dando um desespero em mim, e aquele negócio não vinha, eu não lembrava uma palavra que o padre tinha falado, não lembrava a leitura, não lembrava nada. Onde será que eu estava naquela hora? Passei uma vergonha tremenda. Eu não gosto nem de lembrar disso. Mas estou falando para vocês entenderem o quanto nós nos distraímos na igreja, né? O Evangelho é onde Jesus está outra vez diante de Pilatos, onde Pilatos o manda açoitar, porque acha que Jesus era um tolo, um sem noção, e só com isso bastaria. O momento da homilia é o interrogatório de Pilatos. Vocês estão entendendo que a missa é o sacrifício de Jesus? Tá? O ofertório é onde oferecemos nossos dons a Deus, o melhor de nós. Podemos também oferecer nossas misérias, tudo que somos, fazemos e as nossas enfermidades e sofrimentos. Se não oferecemos nada, nosso anjo da guarda vai de mãos vazias, triste de cabeça baixa. Mas se oferecemos, ele se alegra. Tá, aqui nós vamos ver aqui uma coisa. Veja bem, o momento do ofertório não é para a gente ficar com a boca aberta cantando, não. A equipe de música canta. Nós não cantamos. Nós entramos dentro do nosso coração para, nesse momento, ofertar a nossa vida para Deus. Muitas vezes o cântico, sim, oferece a nossa vida para Deus. Mas muitos cânticos parece que não são cânticos litúrgicos. Não é o caso da nossa paróquia, né? Graças a Deus melhorou. No passado tinha uns cânticos aí que não tinha nada a ver com aquilo que estava sendo feito, né?
Mas graças a Deus hoje está muito bem. Mas nesse momento, meus irmãos, é um momento especial para que a gente possa oferecer todas as ações que nós fizemos durante a semana, para que nós possamos oferecer para Jesus nosso sofrimento, aquela cruz pesada que você carrega, para que você possa oferecer para Jesus as tuas dores, as tuas enfermidades, tua tristeza, aquela depressão que te leva ao cair, a ficar prostrado. Então, nesse momento do ofertório, você oferece teu coração cheio de porcaria que você tem dentro do peito e que eu tenho. E eu tenho falado para Jesus toda vez na hora do ofertório: Senhor, eu te ofereço esse coração podre, troca meu coração por um coração novo. E aí, quando você está oferecendo essas coisas, o teu anjo da guarda que está ali sentado do teu lado vai pegando tudo isso. Sabe, na hora que canta do santo, ele entra, né? Na hora de levar aqui, antigamente tinha a procissão para as ofertas, agora já não tem, mas é oferecido aquilo que as pessoas doam na caixinha, como oferta, né? Daquilo que você pode dar, mas também é oferecido aquilo que você traz dentro de você, tuas orações, tuas penitências, tuas alegrias, tuas tristezas, tuas enfermidades, teu sofrimento. Aproveita, irmãos, nesta hora. Aproveita, oferece tudo, porque teu anjo da guarda vai levar tudo lá no canto do santo. E aí, quando eu estava na Espanha, eu estava fazendo um ensino lá, com um grupo de brasileiros que chamava Comunidade Brasileira na Espanha, Católica na Espanha. E eu estava ajudando, né, a preparar esse povo, até que a gente preparou um grupo para a consagração, mas também eu fazia uma formação para eles. E um dia, nunca tinha pensado naquilo que eu ensinei. E eu comecei a falar. E na hora que eu falei assim, que na hora do canto do santo, a igreja celeste desce sobre o altar, sobre a igreja terrestre. E ali se une o céu e a terra. E ali acontece um sacrifício, acontece algo maravilhoso. É Jesus que vai morrer ali. E ali todos os anjos da guarda voam para lá. Todos ali estão. Ali está a vigília prostrada diante de Jesus. É o momento do sacrifício de Jesus. E os anjos vai levar o nosso sacrifício como reparação para aquilo que está acontecendo ali, para confortar também o coração de Jesus. É a hora do sacrifício. Então, sempre na hora do santo, que canto mais lindo! Como eu amo aquele momento. Desde o dia que aconteceu isso, que me veio assim, o Espírito Santo me encheu com aquela palavra. É a igreja celeste que se une à terrestre. Eu fiquei tão feliz, nunca mais esqueci disso, gente. Tá? A oração do santo é o momento em que nosso Senhor vai ser crucificado. Momento da consagração é a hora em que se faz o sacrifício que crucificam a Jesus. Então, sabe daquela coisa que antigamente ninguém se ajoelhava na igreja, né? Quando se ajoelhava, tinha algum padre aqui que não gostava, né? Pois hoje o padre disse que nós temos que nos ajoelhar. E eu acho muito feio uma pessoa não se ajoelhar se ela pode se ajoelhar. A menos que ela tenha aí um problema de saúde muito sério, muito grave. Mas uma pessoa jovem, como eu já vi dentro da igreja, não se ajoelha diante de Jesus. Naquele momento em que Jesus está sendo crucificado, nós temos que nos dobrar diante dele. Aquilo ali é por respeito. E muita gente não se dobra. Eu tenho um problema seríssimo no meu joelho, que preciso de cirurgia e prótese no joelho. Só que eu disse para Jesus: enquanto eu conseguir dobrar esse joelho, eu vou me ajoelhar. Ah, mas não pode olhar, você está prejudicando. Que se dá. Eu ando o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro, eu corro, vou na rua, vou não sei o que, mancando, mas volto. Por que lá dentro da igreja eu não posso me ajoelhar? É muita crueldade da minha parte, não é? Então, meus irmãos, se eu posso fazer tantas outras coisas, eu posso fazer também isso, né? As mãos sobre o pão e o vinho é como o sacrifício que oferecemos nas oferendas. Tá? Você ofereceu aquele sacrifício nas oferendas, ali o padre vai colocar a mão sobre o pão e sobre o vinho para consagrar. Ele está consagrando aquilo que você entregou.
tá? Está unindo aqui a consagração. O sacerdote oferece a vítima. Nosso Senhor estende as mãos sobre a cruz. Quando levanta o pão, os anjos também se ajoelham. Se os anjos se ajoelham, por que nós não podemos nos ajoelhar? Tá? No momento em que o sacerdote se ajoelha, nós devemos fazer uma reverência com a cabeça. Sabe aquela hora que o padre consagrou já a Eucaristia, ele vai atrás do altar e se ajoelha, né? Ali ele está adorando Jesus. Nesse momento é nosso dever reclinar junto com o padre. Quase ninguém faz isso, porque não sabe, mas a partir de hoje nós estamos sabendo. Então não vamos mais deixar de fazer isso, tá? Na hora que ele levanta o corpo do Senhor, é a hora em que Jesus está sendo levantado na cruz. Na hora em que ele levanta o cálice, já é o sangue do Senhor que está sendo derramado por nós. Olha que coisa maravilhosa. Aquela hora que ele levanta o cálice, é o sangue de Jesus que está sendo derramado para nos curar, para nos libertar, para nos salvar. O sacerdote, depois de adorar, diz: este é o mistério da nossa fé, que quer dizer, este é o motivo da nossa fé. É por esse motivo que nós estamos ali, o motivo da nossa fé. Jesus morreu por nós e nós devemos também morrer para Ele, né? Morrer para as nossas vontades, para em tudo fazer a dele. Anunciamos, Senhor, a tua morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Nesse momento, são as 3 ofensas que Jesus recebe na cruz. Tu que destruías o templo em 3 dias, diziam os soldados. Tu que salvastes os outros, baixa da cruz. E aí nós vamos crer em ti. Se tu és o Messias, desce da cruz. 3 ofensas gravíssimas, na hora em que Jesus estava morrendo. Depois vem a oração do Pai Nosso. E nesse momento aqui, gente, quando o Padre diz assim: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Sabia que esse momento é um momento lindo, aquele momento em que Jesus dá aquele último grito: Pai, em tuas mãos entrego meu Espírito, né? Nesse momento é um momento fortíssimo para nós, porque ele une o céu e a terra. Lembra quando diz assim que o caminho do céu estava fechado? E diz também que quando Jesus morreu na cruz, houve relâmpagos, houve trovões, o véu do templo se rasgou em 2 partes, aquele rochedo que tinha partiu e o caminho foi aberto para o céu. Ali nós já temos acesso ao céu. E aí nós vamos rezar a oração do Pai Nosso. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós vamos dizer: Pai, meu Pai, né? Só meu Pai? Não. Pai Nosso. Por quê? Porque nós somos todos irmãos. Então, naquele momento, o céu está aberto para mim, para vocês e para todos nós que somos de Deus e que aceitamos a proposta da salvação. Então, esse momento é um momento muito sublime, em que nós devemos ter sempre em conta isso, e sempre viver esse momento. É o momento em que Deus abriu, Jesus morre e o caminho é traçado para nós. Faça-se a sua vontade na terra, assim na terra como no céu. É o momento em que tudo está cumprido no Pai Nosso. É o momento em que tudo está cumprido. No Pai Nosso é contido os 7 pedidos de Jesus na cruz. Pode ver, reza o Pai Nosso e presta atenção para você. Para você ver, as 7 palavras que Jesus falou na cruz está contida no Pai Nosso. E todos nós abrimos os nossos braços e dizemos: Pai Nosso que estais no céu, santificado, estamos louvando, né? E assim por diante. Olha que maravilhoso, a comunidade reza unida. É o momento em que o sacerdote parte a hóstia em 2 partes. É o momento em que Jesus morre na cruz. E no partir da hóstia que morre Jesus. Tá? Então aí eu adiantei já, falei para vocês o que eu tinha que falar aqui, né? Corta um pedacinho e põe no cálice. E diz: este é o momento em que Jesus desce à mansão dos mortos, aos infernos, porque Jesus venceu o Satanás. Descer ao inferno é submeter ao demônio
é submeter o demônio a Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, né? A gente fala 3 vezes, né? É o momento em que o povo se arrepende diante de Jesus e o reconhece como Deus, como Filho de Deus. Realmente este era o Filho de Deus. Não é assim que disseram quando Jesus morreu? Claro, né? Muito se salvou ali, naquele momento. O sacerdote levanta o cálice e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ditosos os convidados para a ceia do Senhor. É o momento em que o centurião diz: realmente este era o Filho de Deus, e se converte, e aparece Cornélio que o batiza. Depois: Senhor, eu não sou digno. Se dizemos de coração, seremos curados. Momento forte de cura. O centurião: Senhor, eu não sou digno que vai na minha casa, mas se dizeis uma só palavra, eu serei salvo. Esse momento da missa, irmãos, é um momento de cura. Você pode pedir cura para você que está doente, você pode pedir cura para alguém da sua família, você pode pedir para Jesus curar o teu coração, você pode pedir tudo que você quiser nesse momento, tá? Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Ao apresentar a hóstia, o sacerdote diz: este é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a hora que Jesus é descido da cruz por Nicodemos e José de Arimateia. Receber a hóstia na boca significa sepulcro. Aqui, né, poucas pessoas estão conseguindo, né, estão fazendo de tudo para receber a comunhão na boca. Eu sempre recebi a comunhão na boca. Depois veio a pandemia e até hoje eu não conversei com o padre ainda se posso fazer isso, porque eu realmente não tenho como me ajoelhar e não tenho, né, ali aquele genuflexório para que a pessoa possa se ajoelhar e levantar. Eu disse: eu não posso me ajoelhar. Não posso me ajoelhar ali sem ter apoio para se levantar. Então eu tenho que ter apoio, tá? Então, como não tem apoio, eu não posso. E por causa disso estou recebendo na mão com a consciência muito pesada, porque todos nós devemos lutar para receber a Eucaristia na boca, tá? Isso significa que a nossa boca é um sepulcro, né? Onde Jesus vai entrar em nós e vai permanecer em nós. Quando abrimos a boca, já não está aí. Jesus ressuscitou. Se tira a pedra, as mulheres encontram com Jesus que está vivo. A oração depois da comunhão é o momento em que Jesus aparece a Pedro e aos discípulos, e os discípulos de Emaús e as mulheres. A ascensão é o momento da instrução de Jesus aos seus apóstolos. Vem Espírito, é na bênção final para dar testemunho e viver o momento da paixão. Tá? Então aqui a gente encerra. Coisa linda, né? Entra na morte e vê a ressurreição de Jesus e sai cheio de Deus. Aí nós perguntamos: irmãos, na missa, todo cuidado é pouco, sem conversa, sem ficar falando com o outro para atrapalhar as pessoas que estão perto, tá? Marido e mulher, não fiquem se abraçando, não fiquem se beijando. Namorados, não fiquem pegando na mão, não fiquem fazendo desses momentos. A igreja é assim: entrou um casal, senta e participa da missa, tá? Nós temos todo o tempo do mundo para estar junto depois. Namorado, eu já vi namorado se beijando dentro da igreja na hora da missa. Estava com problema nada. Eu estava tão incomodado que eu tinha vontade de levantar e lá dizer: meu filho, ou sai da igreja ou para com isso, né? Porque está atrapalhando. Conversar, cutucar os outros e tudo isso. Então eu tenho uma lista de coisas assim que são coisas que nós temos que fazer. Não vai mais dar tempo, eu acho. Já passou a hora. Não dá tempo hoje. Vocês vão pedir para a Vanessa fazer essa listinha, colocar na pastinha para vocês, mas no próximo encontro eu vou ver se eu consigo falar. São normas nossas de se portar dentro da igreja, porque nós portamos muito mal dentro da igreja, tá? Então, gente, são coisas que é para nós, para a gente aprender, para nós melhorar e para que nós sejamos uns cristãos bonitos que vêm na igreja e faz tudo perfeito, né? E principalmente nós consagrados, porque Nossa Senhora mais do que nunca quer o nosso respeito na Eucaristia.
E ela não quer que nós faltemos da Eucaristia, mas ela quer que nós sejamos fiéis, que nós aprendemos bem sobre a Eucaristia. Claro que tudo isso que eu falei para vocês, eu falei da forma mais resumida possível. Aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Tem alguns livros que a gente pode pedir, que as pessoas, se quiserem, igual eu falei outro dia, gaste dinheiro na tua formação. Olha, esse livro aqui, O Banquete do Cordeiro, é um livro maravilhoso, onde um pastor protestante descobre a majestade de Jesus na Santa Missa. Ele vem por curiosidade e acaba tendo uma experiência de Deus maravilhosa. Depois tem esse livro aqui. O meu está novo porque eu pedi, eu estou com o do Sérgio Bacari ainda, não preciso devolver. A missa parte por parte. Gente, isso aqui, vocês aprendem tudo sobre a Santa Missa. Leia, anota, risca, tá? Esse livro aqui, As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, é um tesouro. Quem reza esse livro tem umas promessas maravilhosas, que nada de mal acontece na sua casa se você fizer as contemplações desse livro. É feito por uma mística que tinha as visões de Jesus Cristo e ela ele convidou ela a fazer as reparações juntamente com ele. É maravilhoso. Ó, para vocês terem uma ideia, quando Satanás não quer que a gente reza por esse livro, eu estava fazendo uma madrugada a oração desse livro e pegou fogo no meu livro. Vocês acreditam nisso? Está queimado. Olha aqui. Não sei como que aconteceu, tinha uma vela acesa, de repente eu vi meu livro saindo fumaça, e eu fui ver, o livro estava queimado. Fedor de fumaça dentro da sala. Fui lá, apaguei o livro e falei, meu Deus do céu, não é possível, eu fiquei até chocada com aquilo, sabe? Tem esse livro aqui, que é um livro de oração, ó, Orações de Todos os Tempos da Igreja. Fantástico, aqui tudo que é oração que você precisa, novena, tem tudo aqui, tá? Esse livro aqui, esse meu livro está em espanhol, mas ele tem em português também, é da Glória Polo, talvez alguém já tenha lido, Da Ilusão à Verdade, o livro da vida. Todo mundo que lê esse livro aqui vai ter medo do inferno, porque essa mulher foi dada por morta e ela foi condenada e ela estava caindo no inferno quando ela foi arrancada de lá por São Miguel Arcanjo. Tá? Gente, me perdoa que hoje eu estou passando um pouquinho. Amanhã eu vou postar no grupo essas fotos desses livros para vocês. Alguém que queira, né, se interessar e pedir, né, para poder estudar. Eu tenho muitos livros bons. Também tem alguns canais que eu participo, que depois eu vou estar passando para vocês também. Um do Telegram, que tem material ótimo, que é do Sagrado Coração de Jesus, coisas fantásticas, tudo sobre Santa Margarida Maria de Alacoque, tá? Então, todos os escritos dela, inclusive o livro é do ano de 1600 e pouco, é um livro antigo, escrito até numa linguagem que a gente precisa transferir um pouco para poder a gente entender. Vamos ver,